Bom, como vocês falaram que estão tendo dificuldade na interpretação de heredogramas, assistam esse vídeo, se necessário, assistam mais de uma vez e depois procurem realizar atividades sobre o tema. Um heredograma vai mostrar para a gente a relação de parentesco entre os indivíduos e também vai estar analisando ali uma característica específica. Quando uma questão for falar de heredograma, ela pode trazer qual é essa característica ou só falar que está trabalhando com indivíduos afetados por uma característica ou não. Então, aqui a gente pode falar, por exemplo, sobre albinismo. Então, quando o indivíduo tiver assim pintadinho, representado pintadinho, significa que ele é albino, ou seja, ele tem ausência de pigmentação na pele, no cabelo, e quando ele estiver representado não pintadinho, significa que ele não é albino. Não albino. Vamos supor que nessa situação a gente ainda não sabe se essa característica aqui, ser albino, é recessiva ou dominante. Então, vamos construir um heredograma. O quadradinho representa indivíduo do sexo masculino. O círculo representa indivíduo do sexo feminino. Quando os dois estão ligados dessa forma, significa que são um casal. E aí, o que sair dessa ramificação está representando o filho desse casal. Então, vamos supor que esse homem e essa mulher tiveram uma filha albina. Essa é uma situação muito informativa para a gente. Quando a gente tem pais que são iguais para uma característica, ou seja, ambos não são afetados, e tem um filho que é diferente, é porque essa característica aqui, o diferente, é recessivo. Porque aqui nos pais está presente o alelo responsável pela característica, mas ele não está manifestando, porque está acompanhado de um alelo dominante. Em ambos os pais. Porque se esse filho aqui é azinho, um alelo recessivo tem que ter vindo da mãe e o outro alelo recessivo tem que ter vindo do pai. Essa situação aqui que está sendo mostrada isolada, ela vai ser encontrada também no meio dos heredogramas. Então, vamos analisar agora um heredograma. Imagine que a gente não sabe ainda que essa herança para essa característica é recessiva. Então, a gente precisa procurar pais iguais com um filho diferente. E a gente tem essa situação aqui, ó. Um pai e uma mãe que não são afetados. Esse casal, como tá saindo daqui, tem 2 filhos, um homem e uma mulher. Esse filho desse casal também formou um casal e também teve uma filha. E essa mulher tá aqui também formando um casal. Então, situação, pais iguais com filha diferente, a filha tem que ser recessiva. Por quê? O alelo está presente nos pais, mas ele está em recesso, ele não está demonstrando ali a característica naquela geração. Então, os pais são heterozigotos. Se eu já descobri que a herança para a característica é recessiva, então todo mundo que tiver pintadinho no heredograma vai ser azinho. É possível saber o genótipo desses aqui? Também, porque também é a mesma situação. Pais iguais com filho diferente. Então, eles têm o alelo dominante, mas também tem o recessivo para poder passar para essa filha. Então, ambos são heterozigotos. Tem como saber o genótipo desse? Eu sei que é azão, já que ele não está afetado. Mas o outro alelo não tem como eu saber. Então, aqui a conclusão é que essa herança é recessiva e eu consegui determinar aqui vários genótipos. A gente vai construir mais um heredograma para ver outra situação. Então, vamos construir aqui um heredograma. Então, eu vou colocar um homem afetado por uma característica, não vou definir que característica é essa, mas ele é afetado porque está aqui pintadinho. Casal com uma mulher. E aí, eles têm 2 filhos. Um menino, que não é afetado, e uma menina que é afetada, igual o pai dela. Poderia ser uma doença ou só uma característica mesmo. Essa mulher, vou colocar ela formando casal com um homem também afetado. E aí,
aí eles têm um filho aqui que não é afetado. Como que a gente vai analisar esse heredograma? A gente vai observar aqui se existem pais iguais com filhos diferentes. Aqui não é o caso, porque os pais são diferentes para essa característica. Então, isso não é muito informativo. Já aqui, a gente tem um casal que ambos são afetados. Então, eles são iguais para essa característica, com uma filha que é diferente. Então, aqui a filha vai ser recessiva e esses pais heterozigotos. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com uma herança dominante, porque é o azão que está determinando essa característica. Então, aqui é uma herança dominante. A partir dessa informação aqui, eu sei que não afetado é azinho. Então, eu já consigo colocar o genótipo desse indivíduo e desse indivíduo também. Eu consigo saber o genótipo desse? Sim. Eu já sei que afetado precisa ter o alelo dominante. Eu consigo saber o outro alelo? Sim. Esse casal tem uma filha que é azinho. Um azinho veio da mãe e o outro tem que ter vindo do pai, porque a gente sempre tem um par de alelos, um veio da nossa mãe e outro do nosso pai. Então, esse homem também é heterozigoto. Então, percebam que nem sempre o afetado, o pintadinho, vai ser recessivo. O que a gente precisa olhar é onde tem nesse heredograma a situação que eu comentei com vocês. Pais iguais com filho diferente. E aí, a gente já define que o filho sempre é recessivo. Foi a mesma coisa que a gente fez nesse outro heredograma. A gente encontrou aqui pais iguais com uma filha diferente. Então, a gente teve essa situação para definir isso. A gente poderia ter feito a partir dessa outra situação aqui também. Pais iguais, não afetados, com uma filha diferente. Então, a gente sempre vai encontrar essa situação no heredograma e, a partir dessa situação, a gente constrói o restante dos genótipos. Então, é essa situação isolada aqui que a gente precisa encontrar em qualquer heredograma. Pais iguais com um filho diferente, seja esse filho afetado ou não.